E aí, pessoal, uma boa noite para todo mundo. Sou Rodrigo Brasileiro. Vocês estão na Confederação Monárquica do Brasil. Hoje é mais um dia de curso de Direito Constitucional com a doutora Júlia Bittencourt, falando sobre a Constituição Império. Hoje vamos falar sobre as garantias dos direitos políticos e individuais. Já estou esperando aqui a Júlia chegar. Gabriel Oliveira entrou. Um abraço aí, Gabriel. Galera, espera a galera entrar. Se você estiver vendo essa merda aqui, se você estiver vendo essa live pelo YouTube, curta e compartilha, porque isso ajuda a gente a divulgar a causa monárquica. Vou deixar aqui. Chamar já a Júlia, do Brasília, capital do Império. Cadê? Ah, não, peraí. No Brasília, capital do Império. Já vou enviar aqui. Esperar a galera entrar. Pessoal, a doutora Júlia já está chegando. Para a gente falar sobre a Constituição Imperial. Lembrando que esse curso está disponível integralmente no YouTube, de forma gratuita, no canal da Confederação Monárquica. Beleza, pessoal? Vamos já pegar aqui, já vou abrir minha Constituição. Galera que está entrando, um abraço para todo mundo. Oi, galera. Beleza? Cadê a Júlia? A Júlia está demorando. Vou pegar aqui meu caderninho de perguntas. Se vocês tiverem pergunta, manda para cá, que a gente vai fazendo as perguntinhas aí para a Júlia. Hoje é o último dia de curso, galera. Último dia. Que dia é hoje, hein? Deixa eu ver aqui. A galera tá chegando. Gente, 22 de maio. Já estamos na metade do mês, só a misericórdia do Cristo. Thomas Wolff, um abraço, tá entrando aí. Ih, já tô vendo que tá dando merda aí na conexão da Júlia, só Jesus. Riva, 1204, Paulo. Oi, Júlia, tudo bom? Tudo bom? Deixa eu botar a cadeira aqui um pouco mais para trás, espera aí. Cícero, um abraço, galera que tá entrando, sejam bem-vindos. Júlia, hoje é o último dia de curso, né? Oficial, né? Hoje é. Deixa eu terminar de me arrumar aqui. Aí. Mas, sabe uma live que eu queria fazer? Seria de um tema já repetido. E se? Quando a monarquia voltar, o que seria recepcionado, o que não sei. Sei que a gente já falou sobre isso. Aí mas já pincelou, né? Mas a minha ideia era a gente fazer um compêndio. Tá bonito, tá lindo. Cadê o colar? Cadê o colar? Aqui. Última vez que vocês vão ver meu colar. Você não vai voltar não, Júlia? Vou voltar, mas não por agora. Está cheio de mistério. Júlia, qual é o artigo que a gente vai ver hoje? Ou quais são os artigos? Boa noite, pessoal. Uma pessoa que está entrando. Tem um pessoal novo aí. Pessoal novo. Vemerson. Então, gente, esse aqui é um curso que a doutora Júlia está ministrando ao vivo de Direito Constitucional. A Júlia que é formada em Direito, especialista em Direito Constitucional e também tem um conhecimento excepcional sobre a Constituição de 1824 e ela faz uma análise de como era a Constituição de 1824 e a gente faz uma avaliação do que o que poderia ser recepcionado e do que não poderia. Júlia, quais os artigos que hoje vamos ver? Já para eu colocar hoje aqui na... Vamos. Bom, queria dar boa noite para o pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Quem não acompanhou, quem encostar de hoje ainda não acompanhou os outros temas, está lá na página da Confepras, lá no YouTube. Todo o estudo está bem legal, está bem dinâmico. Sugiro que tenham uma olhadinha lá, curtam, compartilhem com todo mundo. Infelizmente, no momento, hoje será nosso último tema, né? Nós percorremos toda a Constituição. Claro que alguns temas nós não comentamos, mas posteriormente nós faremos
essa continuidade. Mas, com certeza, com esse estudo que eu dei, você já tem, assim, uma bagagem muito grande sobre a Constituição Imperial. Nós falamos de preâmbulos, nós falamos de direitos, nós falamos do poder executivo, judicial, legislativo, moderador, nós falamos também, hoje nós vamos falar sobre os direitos. Então, assim, eu acho que está bem legal. Cara, estou aqui porque eu vi no YouTube Brasil Paralelo. Olha que moral, hein? Estou aqui porque viram a gente no Brasil. Não, viram a gente não, né? Depois você explica isso para mim no reservado, Vemerson, que eu quero entender essa história. Júlia, qual é o primeiro artigo aí já para botar aqui na minha Constituição hoje nós moderna e digitalizada no Kindle? Moderna, a minha, olha só a situação, toda rabiscada. Jesus, Júlia, você é da década de 90, não é possível. Sou da década de 90. Que? Meu pai tá aqui, gente. Vamos lá. Manda um abraço para ele. Hoje nós estamos mandando um abraço para você, pai. Vamos lá. Hoje nós vamos estudar o título 8 da Constituição Imperial, artigo 173 até o 179. São 4 artigos, mas tem muitos incisos. Von Régio entrou aí, Von Régio. Von Régio que está Olha, uma novidade, Von Régio está patrocinando essa live e todo mundo que assistir vai ganhar 20% de desconto nas bandeiras. Tô brincando, vai não. Von Régio aí sempre nos assistindo. Muito obrigada. Então, podemos começar? Claro, já estou aqui. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu vou tomar uma lista aqui para quem não está com a Constituição Imperial aí. Eu sempre gosto de tomar uma lista. É um tema grande, então, como sempre, eu vou pincelar os principais pontos, os mais legais, mas eu vou conseguir falar sobre tudo. Então, vamos começar. Então, o título 8, o 8º da Constituição Imperial, ele está dispositivado da seguinte maneira: das disposições gerais e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. Bom, começando por esse título, é um ponto muito importante. Hoje, na nossa Constituição da República, os direitos e as garantias fundamentais, ela está a partir do artigo 5º, né? Todo mundo aí já deve ter escutado em algum momento que nós temos os direitos fundamentais. Lá na Constituição do Império, nós também temos esses direitos fundamentais, apesar de você fazer uma pequena comparação entre a Constituição da República atual e a Constituição do Império, você vai ver que a Constituição do Império ela tem uma quantidade menor nessa parte de direitos e garantias, mas isso não quer dizer que ela não tinha garantia sobre tudo que nós temos garantia nos dias atuais. Muito pelo contrário, pelo fato de ela ter menos artigos, ela faz uma abrangência maior. Porque no momento que a Constituição positiva, por exemplo, que você é livre, então você é livre em todos os sentidos. É diferente da Constituição da República atual, que, por exemplo, eles colocam: você é livre para exercer uma profissão, você é livre para ter uma propriedade, você é livre para isso, você é livre para aquilo. Então, quando você coloca essa liberdade num rol taxativo, ele limita, há uma restrição. Quando você coloca que você é livre para qualquer coisa. Então, tem essa pequena diferença aí. Então, se algum momento alguém te perguntar, mas os artigos de garantias de direitos individuais são menores? São, mas eles são muito mais abrangentes. Então, é um ponto bastante interessante. Então, outro ponto aí no título, isso eu só estou falando do título, hein, pessoal? Das disposições gerais e garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. Outro ponto importante aí é porque eles falam que é apenas dos cidadãos, né? Então, somente dos brasileiros. Lá no artigo, se eu não me engano, no artigo 5º aqui da Constituição Imperial, ele fala quem são os brasileiros. Então, se você nasceu aqui, se você tem naturalização, então você é um cidadão brasileiro, então você tem direito a esses direitos positivados aqui. Então, é um ponto também muito importante, porque já me perguntaram isso, se um estrangeiro teria esses direitos. É diferente da Constituição da República hoje, que eles quase que equiparam, muitas vezes, em determinados direitos, quem é o estrangeiro, quem é o brasileiro, e os direitos são para os dois. Aqui na Constituição do Império, eles fazem essa distinção. É apenas para brasileiros. O que, no meu ponto de vista, é, de certo modo, muito bom.
tá? Claro, tem um ponto ou outro que pode gerar alguma controvérsia, alguma polêmica, mas, no geral, eu acho isso muito válido, porque te dá uma garantia e te dá um senso de nacionalidade, de patriotismo, que você tem direitos exclusivos seus, que o Estado te garante. Então, eu acho bastante válido essa observação. Então, no artigo 173, apesar de ser o primeiro, ele não diz muita coisa, mas eu vou ler aqui porque ele é o primeiro. Então, vamos lá. A Assembleia Geral, no princípio de suas sessões, examinará se a Constituição Política do Estado tem sido exatamente observada, para prover como for justo. Então, qualquer alteração, porque a Constituição de 1824, perdão, pessoal, ela foi outorgada, né, por Dom Pedro I. Então, ela teria os anos seguintes para ver se ela estava sendo observada, se ela estava sendo cumprida. Então, assim, os primeiros anos da Constituição é a prova de fogo, vamos dizer assim, no vocabulário mais comum. É a prova de fogo. Vamos ver se aquela Constituição ali ela vai ser boa, se ela vai ser recepcionada pelo povo, se ela vai ser compreendida, se ela consegue transmitir os anseios da população. Então, esse primeiro artigo aqui, ele é um artigo de recepção. Então, aqui está falando o seguinte, que vamos ver, a Assembleia ia verificar se essa Constituição foi ou não recepcionada, se ela foi boa, se ela está sendo aplicada, e aí ela teria as suas devidas mudanças ou alterações. E agora vem um dos pontos mais incríveis que eu acho da Constituição, assim, e se quase é o meu preferido. Olha só, o artigo 174 ao 177, ele traz como poderia ser emendada a Constituição. Todo mundo aí já deve ter escutado a famosa PEC, né, Proposta de Emenda Constitucional. O que seria isso, Júlia? Quando assim, nós temos a Constituição atual da República, e você quer acrescentar alguma coisa na Constituição, você tem que fazer uma proposta, tá? Os parlamentares, enfim, e tem que passar por um rito, que é um rito considerado, um rito rígido, tá? A Constituição da República hoje, ela tem um rito rígido, a nossa Constituição do Império, ela era considerada semi-rígida, ou seja, existia um processo parlamentar, um processo legislativo para que uma emenda ocorresse na Constituição. E para mim, gente, eu nunca vi isso, eu já li várias Constituições, mas eu nunca vi isso em Constituição nenhuma, essa perfeição que nós temos aqui na Constituição de 1824. E eu vou explicar aqui para vocês o que quer dizer do artigo 174 ao 177, que traz essa observância de como era para fazer uma emenda à Constituição. Era, só para um ponto importante, uma observação que eu gosto muito de fazer, a Constituição da República hoje ela foi promulgada no ano de 1988. E ela já conta com mais de 100 emendas. É muita emenda, gente. É quase uma Constituição nova. E a Constituição da República tem aproximadamente um pouquinho mais de 30 anos, né? A Constituição do Império, ela teve vigência por 65 anos e ela só teve uma emenda. Então, o que isso quer transparecer? Muitos juristas falam que isso é o direito evoluindo, é uma mutação, mas, no meu ver, isso é problema da Constituição. É uma Constituição falha, é uma Constituição que não traz as abrangências necessárias da época, que você, olha só, a gente está em 30 anos de Constituição da República. Já teve mais de 100 emendas, então daqui a 60 anos nós vamos ter mais de 200. Nova Constituição, praticamente. Nova Constituição. É uma nova Constituição, só te emenda. Só te emenda. Se fosse uma coisa assim que você alterasse de fato, mas não, é só te emenda. Gente, isso é um absurdo. Constituição é a carta magna, é aquela que rege o país. Isso gera muita instabilidade, muita. Isso não tem segurança jurídica nenhuma, entendeu? Não tem segurança jurídica. Lá na Constituição do Império a gente só teve uma emenda, e é que foi realmente necessária. Só fazendo as contas, a gente tem uma média de 3 emendas constitucionais por ano. E tem mais de 100, viu? 100 mais de 100? Assim, eu acho. Tem mais de 100.
Eu acho que está em 130, 140 já. Então assim, eu não sei quantos artigos tem a Constituição de 88, mas se a gente comparar com a de 64, assim, em 30 anos você criou uma nova Constituição. Com certeza, isso aí não tem dúvida. O problema disso tudo, Rodrigo, é a insegurança jurídica que isso traz. Porque a Constituição, ela tem aquela ideia de que é a lei maior do país, que assim, para ela ser mudada, precisa de algo assim muito excepcional. E você percebe que em 30 anos nós tivemos mais de 100 emendas, ou o problema estava na Assembleia Constituinte, ou o problema está com a sociedade dos dias atuais. Alguma coisa está de errado, porque isso não é normal. Uma Constituição que já é enorme, uma Constituição que é extremamente grande, que é a nossa, e ainda ter mais 100 emendas. Então, assim, isso é totalmente desproporcional. Muito diferente aqui da Constituição do Império, que é o que eu vou trazer agora para vocês. Vamos lá, que eu tô curioso. Tá curioso? É muito importante, hein, pessoal? Presta atenção. Lá na Constituição do Império, para você fazer uma emenda, ou seja, essa única emenda que nós tivemos durante 65 anos de vigência, ela ocorreu de que modo? Como é que era para propor uma emenda à Constituição? Era dessa maneira. Primeira coisa que está escrita aqui na Constituição da República, do Império, hein, pessoal? A Constituição ela só poderia ser alterada 4 anos depois da sua outorgação, ou seja, ela foi promulgada em 1824, somente em 1828 é que alguém poderia vir a propor uma emenda. Então, nós já teríamos esse período aí de descanso da Constituição. Por que tem esses 4 anos? É para ver realmente se aquilo não seria efetivado, não seria, de alguma maneira, resolvido por um outro meio, sem precisar trazer uma emenda à Constituição. Então, era um período de descanso, de análise realmente da Constituição. Então, a partir de 1828 é que a Constituição poderia ser emendada. E caso algum parlamentar, né, algum deputado realmente não, olha, determinado artigo merece mudança, ou nós precisamos acrescentar algo que, porventura, não tenha sido colocado na Constituição original, era dessa maneira que ocorria. Um deputado propunha uma emenda. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem. Aqui na Constituição Imperial não fala em nenhum momento sobre, não sei, a PEC da Bengala. Todo mundo aí já ouviu falar aí que o ministro só pode se aposentar com 75 anos, né? Então, vamos pegar este exemplo. Hoje está na nossa Constituição, né? Aqui na Constituição do Império não tem nada relacionado a isso. Então, vamos dizer que lá em 1828, algum deputado fala assim, olha, eu quero propor aqui uma emenda para falar que os servidores só podem se aposentar com 75 anos. Então, eu que fui lá, eu, deputada, propus essa emenda dos servidores de 75 anos. Ela tinha que ser lida 3 vezes, com intervalo de 6 dias em cada leitura, lá na Câmara. Então, uma vez praticamente, assim, a cada uma semana sim, uma semana não, eu ia lá, gente, eu quero propor que os servidores têm que se aposentar com 75 anos. Aí passava 6 dias. Aí eu ia lá de novo lá na Câmara. Gente, eu quero propor uma emenda que os servidores têm que se aposentar com 75 anos. Passava 6 dias e de novo isso. Aí, depois dessas 3 leituras, o que acontecia? A Câmara se reunia, e aí todos os deputados já tinham escutado a proposta, ia fazer um conselho, uma votação, para ver se aquela proposta poderia ser levantada. Então, ia ter uma votação, ia convocar lá todos os deputados, e aí o presidente lá da Câmara ia falar assim, gente, vocês acham que a proposta da deputada Júlia, é boa? Ela merece ser recepcionada na Constituição? Aí os deputados iam falar, sim, não. Aí vamos dizer que eles tenham falado, sim, beleza, pode ser. Então iam criar uma comissão, aí essa comissão ia discutir, todo o rito bonitinho. Depois disso, olha só, agora é o pulo do gato, hein, pessoal? Esse deputado, no caso eu, que propus a emenda, eu tenho uma legislatura, eu tenho 4 anos de mandato. Essa emenda que eu propus não poderia ser votado nesse período de mandato, nesses 4 anos.
O que ocorria? A Câmara, ou seja, a Assembleia, ela enviava uma carta para todos os eleitores daquele deputado que estava propondo uma emenda à Constituição, informando essa intenção do deputado. Então, porque naquela época o voto não era secreto e nem universal, né, pessoal? Então, assim, era muito mais fácil eu saber quem votou em mim, no caso. Mas hoje provavelmente teria alguma mudança, não teria como nós enviarmos uma carta, por exemplo, mas era assim que ocorria na época. Então, o Império ele enviava uma carta para todos os eleitores daquele deputado, informando isso. Olha, o seu deputado, ele quer mudar a Constituição, você concorda com isso? E aí, o que estaria essa segurança para as pessoas? Porque, assim, por exemplo, vamos dizer que eu sou deputada, o Rodrigo é o meu eleitor. Aí enviaram uma carta lá para o Rodrigo. Olha, Rodrigo, a Júlia quer mudar a Constituição, você concorda com isso? Aí o Rodrigo fala, olha, não gostei dessa proposta, não, eu não acho que ela deve valer, não. Eu acho que os servidores têm que se aposentar com tantos anos, né? Com 75 anos, não. E aí o que ia acontecer? Na próxima eleição, o Rodrigo não ia votar em mim, certo? O Rodrigo não ia votar em mim, ou os eleitores não iam votar em mim. Aí eu não ia ser eleita. Se eu não fosse eleita, aquela proposta morria, ela era arquivada. Mas, tinha reeleição naquela época, Júlia? Podia se reeleger sim, Rodrigo. Podia sim. Podia pelo que eu vou explicar aqui. E o que acontecia? Vamos dizer que, caso eu não fosse reeleita, a proposta era arquivada. Mas caso eu fosse reeleita, a proposta, essa proposta essa ideia, né, dos 75 anos, como eu estou dando o exemplo aqui, ela voltaria para a Câmara, aí sim ela poderia ser discutida, votada, e iam verificar se a proposta era constitucional e tudo mais. Então, assim, o que acontece? Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas eu acho que ficou bem claro o que isso queria trazer. Eles davam uma garantia que você era vamos dizer assim, o dono do seu deputado. Se o seu deputado não estivesse correspondendo com as suas expectativas, com as propostas, você ia ficar sabendo. E então, assim, isso dava um limite para o deputado, porque todo mundo ia ficar sabendo que ele queria mudar a Constituição. Hoje tem emenda e a gente nem sabe que tem, né? Então, assim, isso era um direito do cidadão. Então, assim, é por isso que esse tópico, essa parte da legislatura, ela não está lá na proposta de leis ou na parte do poder legislativo. Ela está aqui na parte de direitos e garantias dos cidadãos brasileiros, porque era uma garantia nossa saber que o nosso deputado queria mudar a Constituição. Era um direito do cidadão saber disso. Então, é por isso que essa parte dessa proposta de emenda à Constituição está na parte de garantias fundamentais. Então, era uma garantia expressa, e nada, nem mesmo o imperador, podia retirar essa garantia de um cidadão. Era meu direito saber, era o princípio da publicidade, da transparência, da moralidade, não é mesmo? Gente, naquela época, muito né? legal. Naquela época, isso. Que Constituição avançada, né, Júlia? Não, eu luto muito, mas eu acho que essa é a minha parte da Constituição favorita, porque eu acho muito incrível essa ideia assim, de você só poder mudar a Constituição na outra legislatura. Então, vamos dizer que eu propus a minha emenda no primeiro ano de mandato. Eu ia ter que esperar 3 anos para poder emendar a Constituição. Então, assim, tinha um período realmente para aquela matéria ser discutida, ser recepcionada pela população. 3 anos é muita coisa, não era uma coisa assim, irrelevante. Eu acho perfeito esse artigo, acho muito, muito legal. Se tivesse isso, a gente ia ter muito menos PEC, né? Porque se a gente tem uma média de 3 por ano, né? Esse exemplo que eu dei agora, dos 75 anos, ele é uma PEC, né? Porque antes era 70 e fizeram uma PEC para 75 e já tem uma proposta para revocar a PEC da PEC. Então já tem uma proposta. Como é que é a anti-PEC? É a anti-PEC da PEC. É a anti-PEC da PEC.
É porque assim, essa proposta, esse exemplo que eu tenho aqui, na Constituição da República está falando que a aposentadoria é 70 anos. Aí vieram e falaram, fizeram uma PEC para mudar para 75. Aí já tem deputado aí fazendo uma nova PEC para tirar essa PEC do 75 e voltar para 70. Ou seja, a PEC tá PEC tá PEC. É a PEC para tirar a PEC, tirar a PEC. É a PEC, PEC, PEC. Gente, para vocês verem que bagunça. É uma bagunça isso, gente. Mas tudo bem, né? Vamos lá. É o que tem. Então, é o que por enquanto tem para hoje, mas isso vai mudar. É o que tem para hoje, Vai mudar, com certeza, não tenho dúvida. Vamos continuar aqui, que senão a gente não vai terminar. Então, o artigo 174 ao 177 trata dessa questão. No artigo 178, para mim, é um dos mais importantes nesse título dos direitos e das garantias dos cidadãos brasileiros, né? Olha só o que está escrito. É só constitucional o que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo que não é constitucional pode ser alterado sem as formalidades regidas. Ou seja, aqui na Constituição do Imperial, ele está escrevendo o seguinte, que tudo que trata dos poderes políticos, ou seja, todas as atribuições do poder judicial, poder moderador, poder executivo e o poder legislativo, e todos os direitos e garantias, esse tópico que nós estamos tratando agora, essas duas partes da Constituição, ela não poderia ser mutada em hipótese alguma. Mesmo se houvesse esse rito que eu acabei de explicar para vocês, mesmo se esse rito ocorresse, essa parte de direitos e garantias e a parte dos poderes políticos não podia ser mutada, em hipótese alguma. É a famosa cláusula pétrea. Tá? Todo mundo já deve ter escutado. O que quer dizer cláusula pétrea? Aquelas cláusulas, aqueles artigos que não pode ser mudado em hipótese alguma. Então, os direitos e as garantias dos cidadãos brasileiros eram cláusulas pétreas, o que garante que o Império do Brasil era um Estado democrático de direito. Ou seja, você tinha direitos, você tinha deveres regidos por uma Constituição, tá, pessoal? Então, é um artigo muito importante, muito válido. No artigo 179 está escrito o seguinte: a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros que têm por base a liberdade, a segurança individual, a propriedade, ou seja, a liberdade, a segurança e a propriedade é garantida pela Constituição do Império. Ou seja, como eu mencionei aqui no início, quando uma Constituição ela traz, por exemplo, você é livre para ter uma propriedade. Você é livre para ter pensamentos. Você é livre para exercer uma profissão. Você coloca em um rol muito taxativo. Você explica para que você é livre. Então, assim, você engessa um pouco o cidadão. Aqui na Constituição do Império, não. Ele é muito... Você é livre. Você é livre para ser o que você quiser, para fazer o que quiser. Desde que aquilo não tira a liberdade de uma outra pessoa, você é livre. Então, é por isso que assim, a Constituição do Império ela é menor, mas ela é mais ampla. Então, é nesse sentido que eu sempre falo. Tá? Então, era assim, se nós podemos dizer quais seriam os 3 princípios basilares da Constituição Imperial, se alguém te perguntar assim, quais são os 3 princípios basilares da Constituição? Você pode falar, a liberdade, a segurança individual e a propriedade. Essas 3 são as mais importantes. Hoje, na Constituição, alguém já deve ter escutado aí o famoso LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, né? A publicidade. Então, esses são os nossos princípios expressos na Constituição da República, mas na Constituição Imperial eram esses 3, liberdade, segurança e propriedade. E nos dias atuais, a liberdade tem tomado um pouco, né, essas questões dos jornais, né, porque alguns estão falando que nós estamos sem liberdade e até certo ponto, não só nesse período de pandemia, mas no geral,
as liberdades, elas foram, de certo modo, um pouco retiradas, né? Então, é um ponto bastante válido, polêmico, que nós temos que discutir. E lembrando aqui que a liberdade, inclusive, é o primeiro princípio da Constituição, né? Ele fala primeiro a liberdade, depois a segurança e depois a propriedade. Então, é aquela positivação que lá no artigo 1º da Constituição, ele já fala isso, ele já está escrito aqui. A nação, o Império do Brasil, ele é livre, então os seus cidadãos também são livres. Então, é bastante importante isso aí. E aí, ele vem trazendo os seus incisos, né? Porque aqui está escrito, é garantido pela Constituição do Império pela seguinte maneira. Então, você é livre, você tem sua segurança e você tem sua propriedade. E você, no inciso 1 está escrito, nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma senão em virtude da lei. Então, nós temos praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V aí, hoje na Constituição da República, nós também temos esse artigo, que você não é obrigado a fazer, nem deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. Mas só que nós temos tantas leis, né? Foi como eu falei, a gente tem tanta lei que também não é meio difícil, né? É lei para interpretar a lei, né? É lei para interpretar a lei. Mas aqui na Constituição do Império é bastante válida essa questão, né? Que você realmente tinha um Estado democrático de direito, você tinha, sabia suas leis, e aqui na Constituição ele traz isso. Você não é obrigado a fazer, nem deixar de fazer, se na lei não se tiver positivado. Então, isso é bem legal na Constituição. Nos dias atuais, nós também temos isso, e é um artigo extremamente importante, tanto antigamente como nos dias atuais. Aí no inciso 3º está escrito, ó, a sua disposição não terá efeito retroativo. É o famoso, quem aí é do direito aí, já deve ter escutado, o famoso ex tunc, né? Bateu você só tem valor, tá ali para frente. Então, quando você ganha alguma pena, algum processo, você não pode retroagir para prejudicar aquela pessoa. Então, ele só vale estar ali para frente. Depois que a lei foi promulgada, para dar um exemplo mais claro, um exemplo bem aqui espartafútil, mas só para vocês entenderem. Vamos dizer que não fosse crime, por exemplo, roubar. Mas aí você sempre roubou, e aí veio uma lei e falou, olha, a partir de agora roubar é crime. Então, os crimes, depois da lei, só que iam ser válidos, né? Os roubos, depois da lei. Então, assim, é um exemplo muito, muito simples, muito, né, estrúxulo, fácil de entender. Mais fácil de entender, né? Então, acho que é uma garantia que traz segurança jurídica. Você não pode realizar um ato e daqui a 20 anos ficar com medo se daqui a 20 anos vai ter uma lei que vai condenar aquele seu ato, de um ato de 20 anos atrás. Então, eu acho bastante válida essa questão. No inciso 4, está escrito o seguinte, todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura, contanto que acham de responder pelos abusos que cometerem no exercício deste direito. Então, esse aqui é o famoso a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, que era um atributo, né, muito conhecido, que Dom Pedro II amava a imprensa e a liberdade de imprensa, né? Então, assim, ficou muito marcado, todo mundo até comenta, essa liberdade que nós tínhamos na imprensa. Então, no inciso 4 aí, que está falando que você é livre para você ter os seus pensamentos, por suas palavras, por seus escritos. Mas se, porventura, você cometer algum tipo de abuso, então você teria que ser penalizado. Hoje, na Constituição da República, nós temos algo também muito parecido com isso. Então, assim, eu não acho um erro você aqui positivar que você pode ter alguma responsabilidade, porque é válido, né? A gente também não pode sair falando qualquer coisa, qualquer absurdo, né? Mas você é livre, mas caso venha cometer algum abuso, você ofender alguém, a moral de uma pessoa, você não pode fazer isso, então você teria que ser responsabilizado por isso. No inciso 5 está escrito o seguinte,
Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a tua status e não ofenda a moral pública. Então, aqui a liberdade de religião, como eu já comentei aqui, você era, apesar do status ser um status confessional, ou seja, era um status que tinha uma religião oficial, mas a Constituição, ela permitia, você era livre para ter a sua religião que quisesse, inclusive cultos domésticos, você era livre para fazer o seu culto, de qualquer religião que fosse. Então, é muito importante nesse século, né? Então, vamos continuar aqui, senão a gente não termina. Pessoal, estou correndo um pouquinho, mas se alguém tiver alguma dúvida, escreve aí que depois, se no final der tempo, eu volto aí para responder. No inciso 7, está escrito o seguinte, ó. Todo cidadão tem em sua casa um asilo inviolável. Na Constituição da República, nós também temos algo bem parecido com isso. Ou seja, a sua casa, porque aqui, como eu acabei de ler, né, a Constituição, ela te garante a propriedade. E a propriedade é basicamente a sua casa, né? Então, a Constituição, mais uma vez, ela traz esse requisito. A sua casa é inviolável, ninguém pode entrar, quebrar ela de modo algum. Né? Inclusive, se tiver uma justiça, né? Se a justiça quiser entrar, ela precisa de um mandato pela autoridade competente, tudo direitinho. Então, não era bagunçado, não. Tinha que ter, a sua casa era realmente um asilo inviolável. Isso aqui é bem interessante. Na Constituição da República, nós também temos isso. No inciso 8º, está escrito o seguinte, ó, ninguém poderá ser preso sem culpa formata. Então, assim, você também não poderia ser preso sem cometer um crime, sem ser julgado pela autoridade competente. Isso aqui é muito válido, porque normalmente, aqui inclusive fala que tem que ser realmente por uma autoridade competente. Normalmente em ditaduras, alguém já deve ter assistido alguns filmes, vocês percebem que muitas vezes alguém aleatório decreta uma prisão, e isso é muito normal em ditaduras. Aqui na Constituição do Império, ele deixa bem claro que você tem que ser julgado, você só pode ser preso se você for julgado por uma autoridade competente. Inclusive, eles falam aqui, olha, que no processo tem que falar quem é o réu, qual é o motivo da prisão, se foi ouvido testemunhas e tudo mais. Então, assim, é realmente um Estado democrático de direito muito tranquilo, tá, pessoal? Então, assim, não tem nem dúvidas a respeito disso. No inciso 9, diz ainda com culpa formada, ninguém será conduzido à prisão. Então, esse artigo aqui, ele pode ser polêmico um pouco, mas eu vou explicar o que ele quer dizer. Todo mundo já deve ter escutado prisão em segunda instância. Pois é. O que é a prisão em segunda instância que está nos dias atuais, aí nos noticiários? Vai, não vai para o Supremo, volta. O que quer dizer? Muitos defendem que a prisão ela pode ser decretada na segunda instância, porque apenas até a segunda instância que os juízes eles observam fatos e direito. No STJ e no STF não se observa mais os fatos, só se observa o direito. Então, o que os defensores da prisão em segunda instância defendem? Olha, se não analisa mais fatos, então quer dizer que aquela pessoa é considerada culpada. Então, aqui na Constituição do Império, ele até deixa uma brecha em relação a isso, porque fala assim, que ainda com culpa formada. Então, poderia ocorrer aí essa polêmica lá na época do Império também, porque aqui fala que você só pode ser preso com a culpa formata. E essa formata pode estar uma interpretação que poderia, por exemplo, ocorrer até o STF nos dias atuais. Então, fica um pouco aberto essa questão, tá? Então, assim, quem defende a prisão em segunda instância, quem não defende também. Então, só tem esse ponto aí que eu acho que ficou um pouco aberto, mas eu acho que é porque, na época, não se pensava nessa polêmica que nos dias atuais nós estamos vivendo, né? Mas tinha essa observação. Então, o artigo, ele fala, né? Ainda com culpa formada, ninguém será conduzido à prisão ou nela conservado. É por isso que eu falo que tem essa abertura e essa brecha na Constituição Imperial. No inciso 10 está escrito o seguinte,
A exceção de flagrante delito, a prisão não pode ser executada senão por ordem escrita de autoridade legítima. Então, como eu acabei de explicar, você só pode ser preso se você for condenado por uma autoridade legítima, não é qualquer pessoa que pode. E na época do Império, quem eram as autoridades legítimas? Era o juiz de direito e como eu expliquei na semana passada aqui, o inspetor do quarteirão, o famoso juiz de paz, também tinha essa atribuição de prender uma pessoa, mas a atribuição dele tinha que ser remetida para um juiz após a prisão, para ele, juiz, de fato, confirmar aquela decisão. Mas o juiz de paz e o juiz de direito podiam prender uma pessoa, tá, pessoal? Então, alguma pergunta, Rodrigo? Não, tô prestando atenção aqui, para não atrapalhar. Então, tudo bem. No inciso 12º está escrito o seguinte, hein? Será mantida a independência do Poder Judicial. Também, como eu falei na semana passada, o único poder que aqui na Constituição traz, que é realmente dependente, vamos dizer assim, é o Poder Judicial. Ele traz isso em 2 artigos, tanto aqui quanto no título que nós tratamos na semana passada do Poder Judicial. Ele traz lá também com essas mesmas palavras. O Poder Judicial é independente. E, perdão, pessoal, como eu realmente mencionei, tem que ser, porque o Poder Judicial é aquele que interpreta a lei. Então, ele não pode estar, de certo modo, vinculado ou subordinado a qualquer outro poder. Então, mais uma vez, a Constituição Imperial trouxe aqui essa parte da independência judicial. E um ponto importante que eu gosto de mencionar é o seguinte: quem otorgou a Constituição do Império foi Dom Pedro I, e ele era o imperador, e ele era o chefe do poder moderador e do poder executivo. Eu acho interessante porque, por exemplo, ele não colocou essa atribuição para ele mesmo, ou seja, ele não colocou assim, o poder moderador é independente, o poder executivo é independente. Não, ele colocou para um outro poder, ele colocou para o poder judicial, né? Porque quando eu falo judicial aqui é porque na época chamava judicial, pessoal. Então, isso assim, eu acho muito incrível essa humildade dele em reconhecer que o Poder Judicial ele precisava de uma independência para poder atuar realmente. Então, assim, eu acho muito singelo da parte dele essa questão. Porque ele poderia ter colocado que os poderes que ele exerce, como foi ele que otorgou a Constituição, seriam independentes. Seriam independentes, mas não, ele colocou um outro, porque ele sabia que devia ter um equilíbrio. Como o poder moderador já era um poder muito forte, ele tinha que dar equilíbrio para os demais. Então, realmente, a Constituição Imperial, ao mesmo tempo que ela dá um poder maior para um determinado poder político, ela dá um respaldo. Então, ela é toda equilibrada, o que é bastante interessante. Quando você estuda a Constituição Imperial, começa a fazer ligações, tanto é que aqui na minha Constituição ela é cheia de seta, porque um artigo sempre está remetendo a outro. Então, é bastante válido. O meu não dá para fazer seta. Não dá, né? Porque você é moderno, né, Rodrigo? Eu sou moderno, mas deixa eu ver como dá para fazer. Dá para eu... Acho que dá para fazer... dá para fazer nota? Ah, dá para fazer nota. O seu dá para fazer nota? O meu estava fazendo nota lápis. E eu tenho outro aqui também, ó. Super moderno. Ah, não. O meu é maior papelzão, então eu vou ali na Lan House imprimir. Na Lan House? Só Jesus. Que na máquina de escrever daqui a pouco também. Não, mas como é que você faz para ir em Brasília na Lan House? Você pega um trem, pega um carro, 2 burros... Não, quando é muita coisa assim, eu vou na Lan House, que fica mais barato. Mas quando é uma página ou 2, eu imprimo aqui em casa mesmo. Na Lan House é mais barato do que imprimir em casa? Eu acho. Então tá, vamos continuar então. Depois a Júlia, gente, ela vai dar aula ela vai dar dica de economia doméstica pra gente, de como... Ô, Rodrigo, um trequinho assim de tinta é R$120? Um cachezinho assim de tinta é R$120. Lá na Lan House eu pago 10 centavos na cópia. Muito mais barato. Ou então, mais barato que isso, você faz o seguinte, você baixa o Google Play e ainda pega de graça.
Tá, você é muito chique. Isso é muito Então moderno. vamos lá. Vamos continuar, pessoal. Brincadeira essa parte aqui, mas vamos Malandro do continuar. Rio de Janeiro. Também sou carioca, viu? Você é carioca? Sou. Sou carioca, meu filho. Então Sou vem pra carioca. cá. Eu não, é mó calor aí. Vamos lá. Vamos lá. Continua aí. Artigo 13º. Inciso, perdão, pessoal. Inciso 13º. A lei será igual para todos. Gente, a lei é igual para todos. Ou seja, você que é médico, eu que sou advogada, a pessoinha aqui, meu vizinho, todos nós, o imperador, todos são iguais perante a lei. Porque não sou eu que estou falando, não é você, Rodrigo, que está falando, é a Constituição. A Constituição ela deixa bem clara, a lei será igual para isenta, por exemplo, o imperador. Em nenhum momento, por exemplo, ela isenta os deputados. Em nenhum momento, por exemplo, ela isenta os magistrados do Superior Tribunal de Justiça. Em nenhum momento, ela retira qualquer outro, senadores, os membros da família imperial. Não, todos são iguais perante a lei. Então, isso aqui é um ponto extremamente válido, não é mesmo? Porque hoje nós temos lei para uma parte, mas a outra parte não tem lei, né? Então, temos aí alguns atributos que algumas leis, elas contemplam determinada parte da sociedade e não contemplam outras. E aí eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas existem vários modelos de leis, além daquelas que nós conhecemos, que pode contemplar por um determinado período, pode contemplar por algum motivo, razão ou circunstância, né? Mas existem sim leis que contemplam A ou B. Aqui na Constituição do Império ele deixa que a lei será igual para todos. Então, eu gosto bastante desse artigo, acho ele bastante importante, né? Em qualquer Constituição, em qualquer país. No artigo 14º está escrito o seguinte: todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos e civis, políticos ou militares, sem outra diferença que não seja a dos seus talentos e virtudes. Ou seja, você é o famoso meritocracia, né? Que hoje em dia é até um pouco polêmico essa questão de meritocracia, mas lá na Constituição do Império eles traziam essa questão bem válida, né? Sobre que você só pode exercer determinado cargo, não é pela sua idade, não é por em que família você nasceu ou aonde você mora, mas sim por seus talentos e por suas virtudes, não é mesmo? Eu acho também bastante legal, acho importante esse artigo. Não quero polemizar aqui nem nada, mas é um artigo que está aqui positivado, né? Então, assim, eu sempre gosto de trazer o que está escrito, né? Opiniões à parte, mas é o que está escrito aqui, né? Que todo cidadão pode ter o cargo que quiser, desde que você tenha talento e a virtude para exercer aquele cargo. No 15º inciso está escrito o seguinte: ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado em proporções dos seus haveres. Ou seja, você já deve ter escutado também, em algum momento, o famoso taxar grandes fortunas. Você já deve ter escutado, então. Aqui na Constituição do Império, e eu queria trazer 2 países que trazem esse tipo de política, que é a Finlândia e a Suécia. A Finlândia hoje é uma república, a Suécia é uma monarquia, mas eles trazem essa questão de que, por exemplo, lá, quando você vai ser multado, multa de trânsito, por exemplo, o policial na hora consegue ver os seus proventos e ele vai dar uma multa conforme a sua capacidade de pagar. Então, por exemplo, se o Rodrigo, um exemplo, pessoal, ganha 10 mil reais e ele cometeu uma infração de trânsito, então, por exemplo, ele pode pagar R$1.000 de uma infração de trânsito. Se eu, por exemplo, recebo R$1.000 por mês, eu não posso pagar 1.000
reais de uma multa de trânsito. Então, eu vou pagar conforme os meus proventos. Então, por exemplo, R$ 100 eu posso pagar. Então, aqui na Constituição do Império, ele traz essa proporcionalidade entre as pessoas. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. É a famosa igualdade que esses países, principalmente esses países escandinavos, eles têm essas políticas muito bem formuladas, né? Principalmente são os países mais igualitários do mundo, porque eles aplicam esse tipo de política. Então, quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. Então, sempre tentando trazer como o pessoal falou, equidade, né? É justo, realmente é justo. Você não pode querer cobrar de mim R$ 1.000 da multa de trânsito. Então, acho bastante válido. E outro ponto importante aí, porque fala aqui, ó, ninguém. Quando ele fala ninguém, como eu trouxe aqui no artigo seguinte, isso é fato, né? Está nos livros de história aí. Dom Pedro, ele pagava os funcionários do palácio com o salário do próprio bolso. É por causa que está escrito aqui, ninguém será isento. Então, se Dom Pedro, mesmo ele sendo imperador, ele tinha um salário que provinha do Estado, ele tinha que pagar as multas ou qualquer coisa, né, as contribuições financeiras, tributárias que qualquer cidadão tinha. Então, aqui fala, ó, ninguém será isento de contribuir às despesas do Estado. Então, o Estado tem despesa com iluminação pública, em retirar lixo, em água, né? Água, luz, esse trem, tudo. O Estado tem, então todo mundo tem que contribuir. Então, é uma questão bastante válida. Bacana. Bacana, né? Inclusive, aqui ele, como eu mencionei aqui no artigo anterior, no inciso anterior, não fala, ninguém será isento de contribuir para as despesas do Estado em proporção de seus saberes, exceto o imperador. Não, tá aqui, ó, ponto, haveres, ponto. Então, é todo mundo. No inciso 13º está escrito o seguinte, ó, ficam abolidos todos os privilégios que não forem essenciais inteiramente ligados ao cargos por utilidade pública. Então, qualquer privilégio que qualquer pessoa tenha, ficam abolidos. Então, se um determinado cargo, isso aqui é válido de mencionar, mas se para aquela pessoa exercer um cargo público, ela precise, por exemplo, de algum tipo de privilégio, então ela teria aquele privilégio, mas apenas para o exercício daquele cargo. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para o pessoal entender. Diplomatas. O diplomata está a serviço do Brasil no exterior, mas quando ele vai exercer esse cargo fora do Brasil, ele, por exemplo, precisa de um auxílio de moradia, por exemplo. Então, é um privilégio que ele tem, né? Então, ele recebe um auxílio moradia porque ele está representando, está servindo o Brasil fora. Então, esse tipo de privilégio, a Constituição, ela permite, mas qualquer outro tipo de privilégio, ela extingue aqui nesse artigo. Então é bastante legal esse artigo também. No inciso 17º, está escrito o seguinte, à exceção das causas que, por sua natureza, pertencerem a juízos particulares, ou seja, o Senado, na conformidade das leis, não haverá foro privilegiado, nem comissões especiais nas causas cíveis ou crimes. Ou seja, eu já expliquei aqui para vocês que quem tinha o foro privilegiado eram os membros da família imperial e os senadores, né? Como aqui no artigo do Senado. Então, deixa eu pegar aqui para vocês lembrarem. Aqui, olha, aqui no artigo 47, ó, é da atribuição exclusiva do Senado conhecer dos delitos individuais cometidos pelos membros da família imperial, ministros de Estado, conselheiros de Estado e senadores, e dos delitos dos deputados durante o período da legislatura. Então, hoje, nós temos essa polêmica também em torno do famoso foro privilegiado. Lá no Império, nós tínhamos o foro privilegiado, porque o Senado, na época, ele funcionava como uma espécie de tribunal. Então, os membros da família imperial, os ministros, os conselheiros de Estado, os senadores e os deputados, eles tinham que ser julgados pelo Senado. Então, era uma espécie de foro.
bom ou mal, porque eram muito mais senadores que hoje. Hoje, esses funcionários, né, os deputados, os senadores, eles são julgados pelo STF. São 11 ministros. No Senado, também tinha a questão da vitaliciedade, mas eram muito mais senadores para julgar aquele funcionário, né, aquela pessoa, aquela autoridade. Então, bom ou mal, polêmico ou não, tinha na Constituição Imperial o foro privilegiado. E que provavelmente, eu não tenho certeza, mas eu acredito que essa questão hoje na República provém da Constituição Imperial também, tá? Então, assim, eu acho que realmente... Júlia, em outros países há também o foro privilegiado? Ou isso é uma coisa brasileira? Isso não é exclusiva brasileira, mas tem o berço aqui, praticamente, né? A maioria dos países não tem. Ou nos países que tem, normalmente também são muito menores as pessoas. Às vezes só o presidente, ou às vezes o primeiro-ministro, mas aqui no Brasil é bem mais amplo, né? Nos outros países são, Júlia, quanto tem é mais restrito. Você acha que tem mais quantos incisos para você avaliar? Deixa eu ver aqui. Não tem muito não, já está acabando. Por quê? Está acabando meu tempo? Está acabando seu tempo. Faltam 3 minutos para fechar. 3 minutos. 3? 3. Quer fazer um parte 2 semana que vem? Dia 30? Deixa eu ver aqui. Pode ser, né? Porque acho que não vai estar tempo de eu falar 3, não. Então vamos responder a pergunta da galera. Quer responder? Vamos. Pessoal, a gente encerrou essa parte do curso aqui, se você estiver vendo pelo YouTube. A gente tem mais 3 minutinhos aí. Agora a gente vai responder perguntas. Vamos ver aqui. O Supremo Tribunal Militar tinha alguma função no Império? Existia Tribunal Militar no Império? Existia, sim. Inclusive tem um trono, né? Acho que alguém já deve ter visto alguma foto aí. O trono de Dom Pedro II, que ficava no Superior Tribunal de Justiça Militar. Tinha, sim. Deixa eu até achar aqui. Perguntaram também, Júlia, sobre a escravidão na Constituição. A Constituição não fala em regime de servidão, né? Não, inclusive aqui na Constituição, ele fala que, olha, todos cidadãos... desde já ficam abolidos, em 1824 ele já traz essa questão, olha. Ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro e os mais penas cruéis. Apesar dela trazer aqui, infelizmente, não era muito aplicado, né? Isso qual artigo, Júlia? É esse que eu estava falando, 179, né? 179, inciso 19º. Fala essa questão, mas infelizmente nós, aqui no Brasil, teve um período da escravidão, infelizmente, bem grande, né? Mas em 13 de maio de 1988, a princesa Isabel pôs fim à escravidão, né? Então, realmente é um período aí, mas aqui na Constituição ela trazia essa parte, apesar de não ser muito praticado, né? Infelizmente. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Obrigado, Rodrigo e Júlia. Agora sei que a gente fala para o pessoal mandar pergunta, porque a gente, para encher a linguiça, ninguém manda, aí todo mundo fica tímido. Aí quando a gente está no auge da aula, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Mas assim, o regime de servidão não era uma coisa constitucional. Se fosse, precisaria de uma PEC. Não, em nenhum momento a Constituição ela traz a escravidão. Não, isso aí é certeza. A Constituição, ela em nenhum momento nem traz essa palavra escravidão, escravos, essa questão não. Eu acho que realmente porque Dom Pedro I já queria realmente abolir a escravidão, né? Então, para não ter nenhuma... Inclusive, acho que esse artigo, esse 19º, é realmente já para começar a abolir essa questão, essa parte, né? Acho que é bastante Júlia, legal. estamos então, chegando... semana passada, na semana que vem, então, nós vamos falar da segunda parte. Era para ser a última live hoje, né? Mas não foi. Júlia, vamos mandar o grito de guerra em 20 segundos? Uma boa noite para todo mundo que assistiu. Julinha, obrigado. Semana que vem você está de volta. Gente, até semana que vem e salve Dom Luiz. Não, mas vamos junto. 1, 2, 3 e... Salve Dom Luiz! Tchau, pessoal. Até semana que vem. Obrigada. Até semana que vem, hein?